um sistema extremamente seguro, Uhum. o sistema de transplantes e de organização, tanto para doação quanto para receber o órgão. Para ser doador, a pessoa precisa ser maior de idade e precisa ser responsável pelas definições legais Uhum. e está dentro dessas características que eu comentei. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast, Mandicast da São Leopoldo Mandic, em parceria aqui com a Jovem Pan, sendo gravado nesse lindo estúdio. Quando um caso ganha a mídia, um caso exponencial de pessoas que estão expostas à mídia, é muito normal que a curiosidade aumente sobre aquele assunto. E o tema da vez agora é justamente sobre os transplantes cardíacos. E é para isso, conversar sobre este assunto, que eu chamei aqui o Dr. Guilherme Sutti. Muito obrigado, Dr. Guilherme. Um prazer estar aqui. O Dr. Guilherme Sutti, ele é cirurgião cardiovascular, ex-membro justamente do pessoal de transplantes do Hospital Albert Einstein e atual diretor executivo de medicina da Faculdade de São Leopoldo Mandic. Dr. Guilherme, explica pra gente um pouquinho como que é o transplante, em especial o transplante cardíaco. Bom, primeiro, um prazer estar aqui novamente. Eu acho importante, a gente não pode perder a oportunidade de esclarecer a população sobre esse tema, porque toda vez que a gente tem uma divulgação sobre o tema transplantes, a gente pode perceber um aumento significativo nas doações. E isso tem acontecido nesse momento atual. Então, para um paciente ser candidato a transplante, ele precisa de condições médicas de gravidade, precisa ser avaliado por uma equipe específica. No caso do transplante cardíaco, ele geralmente é um paciente com insuficiência cardíaca avançada, em que já foram tentadas todas as possibilidades terapêuticas, com exceção do transplante, e ele passa por alguns exames para ver a viabilidade de transplante para esse paciente, e a partir daí ele vai para uma lista, e nessa lista ele é enxergado pelo Sistema Nacional de Transplantes, pela Central Nacional de Transplantes, e passa a ser um candidato para receber o órgão. E a partir do momento que essa pessoa entra nessa lista, quais são os critérios para definir a ordem de recebimento de um órgão? Essa pergunta é importantíssima. Tem alguns pontos fundamentais para a gente esclarecer. Existe uma lista única nacional. Então, em 1997, foi criada uma lei federal, a Lei dos Transplantes, que criou o Sistema Nacional de Transplantes. Dentro dessa lei, foi criada a Central Nacional de Transplantes e as Centrais Estaduais de Transplante. Para um paciente ser listado, ele tem que ser cadastrado em uma equipe que faz transplantes. Então, vamos usar o caso do transplante de coração, que é onde eu tenho experiência, onde eu trabalhei há alguns anos. Sim. Então, ele precisa ser registrado nessa equipe e ele pode ser registrado em apenas uma equipe por vez. Então, quando a gente trabalhava lá na equipe do Hospital Albert Einstein, os pacientes listados na nossa equipe não poderiam estar listados em outras equipes. Tá. Quando ele é listado, a equipe de transplante, periodicamente, insere no sistema nacional os dados daquele paciente, peso, idade, altura, tipo sanguíneo e algumas características específicas para aquele transplante de órgão em questão, e ele fica classificado dentro dessa lista com essas características. Quando aparece um órgão, esse órgão é apresentado primeiro na Comissão Nacional de Transplantes, que comunica as comissões estaduais e monta uma lista baseado naqueles dados no sistema para aquele órgão. Então, para cada oferta, é montado automaticamente do sistema, pelos dados enviados, uma lista de prioridade de receptores. Então, não existe o paciente estar como primeiro da lista, porque ele depende de compatibilidade daquele órgão que apareceu naquele momento. Sim. Então, explicando melhor, apareceu um coração para a equipe de transplante, uma equipe em São Paulo, apareceu um coração no interior de São Paulo. Tá. A central de transplantes vai organizar a fila e vai ver, olha,
o que acontecia muito comigo. Um paciente que está listado na nossa equipe está em terceiro lugar na fila. Então, esse órgão é ofertado seguindo a sequência para as equipes de transplante. E, às vezes, e tem muitas características para a equipe aceitar ou negar. As condições do doador, do órgão que está sendo ofertado, as condições do receptor. Às vezes, naquele dia, aquele paciente que está para receber o órgão teve uma piora clínica, está com alguma infecção, ou aquele órgão é um órgão que se encaixa parcialmente nas condições ideais para transplante. E se o nosso paciente estivesse em terceiro lugar na fila, a gente receberia uma ligação da central. Olha, doutor, você tem um paciente que está em terceiro lugar, chegou na vez dele, eu tenho um órgão dessas características e passava as características do paciente, doador, do órgão, e a gente, a partir daí, decide se aceita ou não e desencadeia o processo de avaliação mais fina, mais precisa desse órgão. Então, resumindo, é uma lista única nacional. Não existe controle do posicionamento da lista por ninguém. As ações, elas são descentralizadas, então tem ação da Central Nacional, das centrais estaduais, da equipe transplantadora, e a ordem é feita órgão a órgão. Então, de acordo com a oferta daquele momento, monta-se uma lista de ordem de prioridade. Entendi. E até também tem características biológicas, né? Compatibilidade sanguínea, tem várias coisas que são levadas em consideração. Sim, por isso que não dá para dizer que você está em primeiro na fila, porque se você tem uma incompatibilidade do sistema BO, por exemplo, você já não é candidato a receber. E um coração de um doador jovem, às vezes, não serve para um adulto e vice-versa. Tem todos esses aspectos que são levados. Mais do que a idade, é mais importante a área de superfície corpórea, né? Que é um cálculo com peso e altura. Então, isso é mais importante do que a idade. Legal. E aí, pegando nisso, como funciona agora o outro lado, a parte do doador? Como funciona a doação de órgãos? Sim. Nós temos 2 tipos de doador para transplante. O doador vivo e o doador falecido. A gente pode doar em vida um rim, parte do fígado, parte do pulmão e a medula óssea. Por lei, você só pode receber, você só pode doar, já que a gente está falando de doador, só pode ser doador para parente até 4º grau. Excetuando-se transplante de medula óssea, que tem um registro nacional de doador de medula óssea. Mas para fígado, rim e pulmão, você só pode doar em vida se você for parente até 4º grau, que isso é primo. Então, você pode receber, por lei, um transplante de pai, filho, tio, tia, sobrinho e primo. Se você for receber um transplante de um não parente dentro dessas condições, você precisa de autorização judicial. Justamente para evitar qualquer conflito, qualquer possibilidade, mesmo que remota, de comércio em doação de órgãos. Então, é um sistema extremamente seguro, o sistema de transplantes e de organização, tanto para doação quanto para receber o órgão. Para ser doador, a pessoa precisa ser maior de idade e precisa ser responsável pelas definições legais e está dentro dessas características que eu comentei. Para o doador falecido, aí existe uma gama bem maior de possibilidades de doação. Fígado, rim, pâncreas, intestino, pele, ossos, válvulas cardíacas, córnea e assim por diante. Não existe nenhuma possibilidade de ocorrer doação de órgão com doador falecido sem autorização da família. Então, se alguém deseja se tornar um doador, se algum dia acontecer alguma situação consigo, de uma morte cerebral, uma situação em que você se transforma num potencial doador, a primeira coisa que você tem que fazer é avisar sua família que você tem esse desejo.
Porque se isso acontecer, a equipe médica obrigatoriamente vai conversar com a sua família e vai precisar da autorização dela. Mesmo eu expressando o que eu tenho desejo. Mesmo você dizendo, porque naquele momento você não tem condição Claro. de opinar. Então, as pessoas precisam entender, não existe a menor possibilidade de ocorrer doação sem consentimento da família. Tá. Simplesmente não existe. Nunca houve, nunca haverá. E quando a gente fala da família, quem é essa família? Por exemplo, eu sou casado, quem tem que autorizar é a minha esposa. É isso. Ou pais, ou filhos, né? Familiares diretos. Tá. E quais são hoje os principais desafios que as equipes médicas, né, elas enfrentam para a doação, de fazer o transplante acontecer? O maior desafio para qualquer coisa na vida, né, é o conhecimento. Então, a falta de informação, ela gera dúvida, ela gera especulações, ela gera opiniões baseadas em sentimentos, emoções e não em fatos e dados. Então, o principal é a falta de informação. E a gente vive hoje uma situação em que a sociedade deixou de confiar no Estado. As estruturas de Estado perderam muito, infelizmente, o respeito e a confiança da população. Mas é importantíssimo a gente dizer que o sistema de transplantes é seguro, é sério, é a prova de falhas, tem controle em várias pontas e, como eu falei, ninguém domina o sistema sozinho. As equipes não têm poder de organizar isso. Então, é importante que as pessoas conheçam. O principal limitante é a falta de informação, inclusive entre os médicos. Porque um doador falecido, ele precisa obrigatoriamente de uma condição chamada morte encefálica. Então, é aquele paciente que teve uma lesão cerebral grave, irreversível, que levou à morte cerebral, e a partir daí ele se torna um doador. O estabelecimento do diagnóstico de morte cerebral também é muito seguro. Existe uma lei que determina, naquela lei de 1997, já explica como fazer o diagnóstico de morte encefálica. Existe uma portaria do Conselho Federal de Medicina regulando isso também. Você precisa de pelo menos 2 médicos diferentes. Esses médicos não podem pertencer à equipe de transplante. Eles têm que fazer exames clínicos de maneira independente, com pelo menos 1 hora de intervalo entre eles. E você precisa de um exame adicional para confirmar essa morte encefálica. Quando existe suspeita de morte encefálica numa UTI, então um paciente que está internado na UTI ou por um trauma grave, ou um sangramento cerebral, e ele está no que a gente chama de coma arresponsivo, ele não tem nenhuma reação, existe uma suspeita de morte encefálica, essa condição é de notificação obrigatória. O que isso quer dizer? Se naquela determinada UTI existe um paciente nessas características, é obrigatório que o responsável por aquela unidade notifique o Sistema Nacional de Transplantes, a Central Nacional. Olha, nós temos um paciente com suspeita de morte encefálica e nós vamos iniciar o protocolo de diagnóstico. Neste momento, a família é comunicada. Antes de iniciar o processo. E, como eu falei, a doação, caso se confirme a morte encefálica, a doação só é concretizada após o consentimento da família. Eu vou falar de novo, não existe a menor possibilidade de ocorrer um transplante de doador falecido sem consentimento da família. Sem dúvida. Não, temos certeza. E o Brasil é um país que assim, está sempre na vanguarda, né? Como um grande, às vezes, pioneiro e um dos maiores países em termos de transplante seguro, né? Dentro do Sistema Único de Saúde. Também. Então, esse aí é um dado interessante. 90% de todos os transplantes de órgãos feitos no Brasil recebem algum tipo de financiamento público, ou pelo SUS, ou alguma outra forma de financiamento. Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, é muito importante, fundamental para que exista
para que existam os transplantes. Sim. E também para ter todos esses controles que você mencionou, né? Sim, participar de uma equipe de transplantes foi talvez a coisa que mais me trouxe satisfação profissional como cirurgião cardiovascular. Não é nem de longe a cirurgia mais desafiadora, apesar da população imaginar que a cirurgia mais difícil é a do transplante cardíaco. Não é, a gente faz cirurgias muito mais desafiadoras do ponto de vista técnico. Tá. Mas é uma atuação que me trouxe muita honra, porque é um trabalho em equipe. Para que um transplante saia, eu posso dizer seguramente que trabalharam pelo menos 100 pessoas. Quem está na Central Nacional, quem está nas centrais estaduais, as comissões intra-hospitalares de transplante, as comissões extra-hospitalares de transplante, a equipe que está cuidando do doador lá no hospital de origem, aquela equipe que está cuidando daquele paciente com diagnóstico de morte encefálica para que ele fique em condições ideais para se transformar no doador, a equipe do receptor, o motorista da ambulância que vai transportar o órgão, o motorista o piloto do avião que vai fazer o transporte. Então, eu vivi muitas situações em transplante em que eu pude perceber o orgulho e a honra das pessoas envolvidas com isso, e seja o piloto do helicóptero que me levou, que me trouxe, e as pessoas com bastante orgulho de fazer parte daquilo, porque um doador, ele pode beneficiar muitas pessoas, porque ele pode doar muitos órgãos. Sim. Então, é muito importante que as pessoas conheçam a seriedade do sistema de transplante, a segurança. Nunca houve, eu comentei, eu acho que isso é importante citar, a gente precisa de 2 exames separados por médicos diferentes, com pelo menos 1 hora de intervalo entre eles para o diagnóstico de morte encefálica. Nunca houve no mundo, nunca, nenhum caso em que o primeiro exame deu morte encefálica e o segundo exame contradisse esse diagnóstico. Mas mesmo assim, são necessários 2, por médicos diferentes. Muito bom. E acho que é importante esse fechamento que o Dr. Guilherme deu, mostrando aí que são centenas de pessoas envolvidas, desde um motorista de ambulância até os cirurgiões ali, e do orgulho de todas essas pessoas participarem para trazer à vida de novo uma pessoa que estava ali praticamente condenada à morte, se nada fosse feito ali. E isso mostra a seriedade do sistema de transplantes, isso mostra a humanidade das pessoas de todos os tipos, né? Desde do motorista até os cirurgiões, e a nossa humanidade, e como sociedade, né? Porque a gente precisa resgatar isso também um pouquinho, né? A família que autoriza a doação de órgãos de um ente querido, ela pratica um ato de amor gigantesco. Indescritível. Então é importante que as pessoas confiem nesse diagnóstico, saibam que isso é sério, não existe risco de daquele paciente estar numa situação de coma reversível, com possibilidade de despertar adiante. Então é um ato de amor gigantesco, um desprendimento, e transformar uma situação muitas vezes crítica, triste, trágica. Muitas vezes esses doadores são jovens que sofreram acidentes, foram vítimas de violência, ferimento por arma de fogo, ou tiveram uma ocorrência médica trágica. O transplante transforma essa tristeza de uma família na alegria de dezenas de outras famílias. E como cirurgião de transplante, quando eu estava atuando como cirurgião de transplante, a gente vive 24/7 como cirurgião de transplante. Muitas vezes eu estava indo para a faculdade e voltava no meio do caminho porque recebia uma ligação da central. E eu sempre pensava, olha, eu sou um cirurgião treinado para isso. Não é fácil você treinar um cirurgião para fazer transplante. Então, eu sou um cirurgião treinado. Hoje nós temos no Brasil apenas 42 equipes que realizam transplante de coração num país continental como o nosso. São muito poucos cirurgiões que fazem esse procedimento. E nunca passou muito disso. E eu sempre pensava, eu não posso deixar de estar disponível.
porque existe um possível receptor que está aguardando por esse transplante. Eu não sei há quanto tempo, mas que a família se mudou. O paciente de transplante de coração, o receptor, né, ele tem que se mudar para a cidade em que está a equipe que vai realizar o transplante. Então, se eu só tenho 42 equipes e muitas delas estão na cidade de São Paulo, então a gente tem muitas famílias que mudam a sua vida e acompanham aquele paciente para ele aguardar um transplante. Então, eu sempre pensava, eu tenho que estar disponível a hora que for, porque eu não posso, por um impedimento pessoal, deixar de oferecer essa possibilidade de continuidade de vida para esse paciente. Isso tem um preço alto, pessoal e familiar. A família tem que entender que você tem essa função e que na hora que você recebe uma oferta de órgão, isso entra em prioridade absoluta acima de qualquer coisa na sua vida. Inclusive a minha vida cirúrgica eletiva. Quando eu agendava alguma cirurgia, eu sempre dizia para o paciente, olha, eu sou um cirurgião de transplante. Pode acontecer de no dia da cirurgia eu receber uma oferta de órgão para um paciente que está na nossa fila e eu vou ter que adiar a sua cirurgia, remarcar, mas isso é prioridade e você precisa entender. E nunca tive problema com isso. Então, o transplante realmente é muito, muito bonito, sério, exige a participação de pessoas qualificadas, é caro, impossível acontecer sem a ajuda do Estado. E eu sempre encontrei com pessoas que apoiam, seja no transporte por terra, por ar, pessoas que entendem o orgulho e a responsabilidade de participar disso. Eu costumo dizer para os alunos da faculdade que tem duas coisas que trazem, as principais coisas que trazem prazer para um homem adulto, para uma pessoa adulta, não só homem e mulher. A primeira delas é servir. E como médico, a gente serve ao próximo o tempo inteiro, e no transplante nós servimos com grande honra. E a segunda coisa é assumir responsabilidade. E como cirurgião de transplante, você assume uma enorme responsabilidade. Estar capacitado e de estar disponível quando o coração aparecer, no meu caso. Então, é muito importante que a população entenda que isso é seguro, como funciona, a seriedade, e que confie. Se por um acaso aconteceu uma tragédia, uma situação triste com um familiar seu, que saiba que aquela tristeza não precisa acabar nela mesma. Ela pode se transformar em esperança de vida para muitas outras famílias. É isso aí. É um grande orgulho para nós termos tido esse bate-papo aqui com um grande cirurgião, que ainda é. Para mim, você é um grande cirurgião cardiovascular ainda, o Dr. Guilherme Sutti, atualmente diretor executivo da Faculdade São Leopoldo Mandic, da Medicina, do Grupo Mandic. Essas palavras todas que ele trouxe aqui, esse conhecimento que ele dividiu com vocês todos, é muito importante para que vocês tenham justamente o que ele salientou muitas vezes aqui, a confiança no sistema de transplante nacional do Brasil, que é um dos melhores do mundo, feito por grandes cirurgiões e grandes pessoas, não só os cirurgiões, toda essa gama de pessoas que estão envolvidas. Se você gostou do nosso bate-papo, desse conhecimento que o Dr. Guilherme compartilhou conosco, deixe um like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da São Leopoldo Mandic e também no Spotify. Um abraço!